meu nome é Dolores Afonso e eu queria agradecer a doutora Juliana, queria agradecer o César, as pessoas que me convidaram para vir compartilhar um pouco de conhecimento e experiência com vocês, que esse é o objetivo da vida, né? Essa é a parte importante, a gente conseguir compartilhar, dividir informações, dividir experiências, dividir conhecimentos. Eu queria agradecer vocês também por terem disponibilizado o tempo de vocês para estar aqui e adquirir um pouquinho mais de informações, conhecer, de repente, um novo mundo para vocês. Acredito que alguns já conheçam bastante tecnologia, mas sempre tem algumas pessoas que ainda estão engatinhando nessa parte. Bom, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho de mim, só para que vocês possam me conhecer um pouco melhor. Eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas e trabalho com a parte de inclusão, de acessibilidade, de novas tecnologias. E dentro dessa parte na Fundação e em outros lugares, eu trabalho revisando os materiais, né? Além de dar aulas, eu trabalho com essa parte de revisão da acessibilidade, ou seja, então quando a FGV lança um curso à distância, que minha área basicamente é a parte de educação à distância, eles enviam esse curso para mim, para que eu possa avaliar se a acessibilidade dele está completa, se os leitores estão realmente lendo o que está lá, se está em flash, se não está, se as informações estão sendo passadas, se está sendo adequada não só para deficientes visuais. Na verdade, a gente avalia uma série de outros fatores para que seja realmente acessível, realmente inclusivo o conhecimento que a gente pretende passar por lá. E, além disso, eu desenvolvia cursos, treinamentos para essa parte, ou seja, eu procuro ajudar, ajudo pessoas a superarem as suas limitações, superarem os obstáculos e alcançarem realmente autonomia, independência, que possam trabalhar, estudar, caminhar, realizar suas tarefas diárias com autonomia realmente. E isso é fundamental na nossa vida, seja uma pessoa com cegueira total, ou seja uma pessoa com baixa visão. Eu, por exemplo, tenho a doença de Stargardt e eu tenho cerca de 3% de visão, então é bastante limitado, é basicamente vultos, formas, algumas cores bem confusas. E eu sei que, assim como eu, muitos de vocês precisam desses auxílios, desses recursos, para que a gente possa realmente ser incluído na sociedade. Pode passar, gente. Bom, primeiramente, eu queria falar o que a gente vai conversar hoje, o que a gente vai aprender. Ficou um tema para mim que lida com a parte que eu lido todos os dias, que é a parte de educação inclusiva, de educação especial, de como utilizar as tecnologias no nosso dia a dia, como fazer com que esses recursos realmente sejam importantes para a gente e consigam transformar a nossa visão do dia a dia. Como a gente vai interagir com o mundo, como a gente vai interagir com outras pessoas, como a gente vai interagir com os conteúdos que a gente lida diariamente. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as principais dificuldades que a gente enfrenta. Eu acho que a gente não precisa, eu não preciso explicar muito, porque todos vocês devem ter uma vasta noção das dificuldades que a gente tem todos os dias. Normalmente para ler, para estudar, para realizar tarefas do nosso trabalho, dentro da nossa própria casa. Quem de nós nunca teve dificuldade para ler o nome de um remédio, um rótulo de um produto, ou comprar um produto no supermercado, ou tentar ver de que se trata uma correspondência, até para se locomover, se localizar na rua. Então, a gente tem muita dificuldade no dia a dia. Mas é importante que a gente tenha a noção de que qualquer deficiência, qualquer limitação, qualquer obstáculo que a gente tenha pode ser superado se a gente utilizar a ferramenta, a tecnologia certa. Às vezes isso pode parecer assim, um bicho de 7 cabeças, mas não é não, pessoal. Vamos lá. Bom, hoje, por exemplo, só para ilustrar os problemas que a gente passa no dia a dia, eu sou carioca e vim de manhã cedinho para cá de avião. Então, quando cheguei no aeroporto, eu tenho aqueles problemas, né, que como eu não estou usando bengala, porque estava acompanhada do meu marido, então não fico andando com a bengala para lá e para cá, então a gente já tem esse problema, né? Se você não está com a bengala, ninguém considera você um deficiente. Então, para você pegar a sua fila de prioridade e ser atendido de uma forma diferenciada, já é complicado. Mas, então, passando pelo detector de metais, o primeiro problema é que eu tirei tudo, mas esqueci de tirar a presilha do cabelo. Então, já começou a apitar, aí volta a ceguinha, toda perdida para passar e tudo mais.
E depois continuou apitando e a minha bolsa continuou sendo avaliada e tive que tirar tudo, já com vergonha. A ceguinha que queria explodir o avião, não sei. Alguma coisa desse tipo. Aí tira tudo da minha bolsa, tira. Aí o que tira de lá de dentro? Uma bengala. Opa, era bengala. Aí, não, ainda tem mais alguma coisa. Aí tira. O que é? Um monóculo. Opa, não, ainda tem mais alguma coisa. Tira. Daqui a pouco, não, gente, pior que realmente eu estava quase uma terrorista, porque eu tinha dentro da minha bolsa um canivete. Olha isso, que vergonha. Mas, gente, olha, vocês têm nível de vergonha que a gente passa. Na verdade, eu achei que aquele canivete, que a embalagem era igualzinha, eu achei que era um monóculo que eu ia trazer para mostrar para vocês. Aí eu peguei, botei na bolsa, e quando chegou lá que o rapaz tirou, né, um canivete. Aí eu, meu Deus, a ceguinha terrorista do voo em São Paulo. Você tá passando de cega só. Exato, aí ficou naquilo. Será que ela é ceguinha mesmo? Que mentira, olha só. Ela já ia sequestrar um avião. Bom, não era nada disso, na verdade. Eu tive que deixar lá, gente, porque eu não podia voltar. Porque eu não ia despachar bagagem, né? Que eu vim praticamente sem nada. Eu falei, gente, vou voltar para despachar um canivete. Não dá. Eu falei, fica para você, minha filha, deixa esse canivete para ele. E vim embora. Então a gente passa tanto constrangimento de chegar numa loja, você quer ver por exemplo, assim, as meninas que são um pouquinho mais fofinhas vão compreender, né? A gente já passa uma situação meio constrangedora nas lojas, né? Você chega, não tem o seu tamanho, essas coisas básicas que a gente ouve. Mas a gente também encontra uma série de dificuldades para ver um preço, para ver um tamanho da roupa. Às vezes você chama um atendente, eu queria ver o preço, está na peça, senhora. Eu queria ver o tamanho dessa, está na peça, senhora. Aí tem hora que a gente precisa ser mais incisiva. Eu sei, mas é que eu não consigo ver, então por isso eu estou pedindo seu apoio, sua ajuda e tal. A gente passa por isso todos os dias, na verdade, né? Quem nunca deu assim de frente numa vitrine, né? Quem não deu um encontrão num orelhão. Então, assim, a nossa vida é ótima, né? Como diz, nossa vida é um mar de rosas. Tem vários espinhos, mas a gente consegue catar umas flores também. Pois é. Né? Então, eu acho que existem alguns recursos que podem melhorar a nossa vida. Eu não vou dizer que a gente vai parar de sofrer alguns constrangimentos desse tipo. Por exemplo, esse de não ter o seu tamanho, eu sei que eu vou continuar ouvindo por um bom tempo. Mas o resto a gente... Pois é, quem enxerga também passa. Então a gente consegue conviver com isso, não tem jeito. Mas a gente tem muitas dificuldades. Eu estou falando muito das mocinhas, né, gente? Mas os rapazes também têm. Mas levando em consideração as moças, assim como eu, nós que temos baixa visão ou aqueles que têm uma cegueira total ou cegueira legal, como é o meu caso hoje, gente, eu saí de casa e falei, eu vou me maquiar. Eu vou me maquiar porque eu não vou chegar lá, né, com essa cara branca, essa cara pálida, as pessoas vão achar que eu não tenho Stargardt ou que eu tenho alguma outra doença. Eu falei, eu vou me maquiar. Então fui lá, para quem consegue ver, tentei fazer uma maquiagem, mas ainda bem que o óculos esconde. A gente não consegue se maquiar, a gente não consegue fazer sobrancelha, a gente não consegue fazer a unha sozinha, então a gente tem essas dificuldades. Não tem jeito. Para essa, gente, ainda vai ficar um pouquinho de tempo para a gente conseguir superar. Mas o resto, a gente vai conseguir superar. Bom, é importante que a gente entenda que nós não estamos sozinhos. Eu conheço muitas pessoas no meu dia a dia, com o meu blog, o grupo de Stargardt e de retinose, de várias outras doenças que eu faço parte, a gente se sente muito só, muito abandonado, a gente acha que não tem outro igual. Quantas pessoas eu converso pelo Facebook ou que mandam um e-mail através do meu blog e falam assim, eu não conheço ninguém que tenha a minha doença. Nossa, eu falo, então entra no grupo. Entra no grupo que você vai conhecer muita gente. E a gente não está só realmente. Se a gente for avaliar, o último censo do IBGE mostrou que nós temos no Brasil 25 milhões de pessoas com deficiência. Gente, 25% da população de pessoas com deficiência, que está 45 milhões de pessoas com deficiência. 45 milhões. E a gente ainda não tem política pública para a gente. É gente a beça, vamos considerar. E levando em consideração que não existem só as pessoas com deficiência, mas as pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, idoso, grávida, uma série de necessidades especiais, sejam transitórias ou duradouras, a gente chega a 50% da população.
E mesmo assim, a gente continua sem políticas públicas, ou quase sem. Eu não vou dizer sem, porque a gente ainda tem alguma política, né? Saiu aí, a gente pode pegar um ingresso meia, né? Eu mesmo já conseguia assistir um show, paguei meia, fiquei super feliz. Foi uma alegria. Porque antes eu já queria pagar meia, porque eu já sou meia mesmo. Desse tamanho eu já devia pagar meia, mas agora eu pago meia realmente. Então fiquei bem feliz com essa situação. Mas, por outro lado, a gente fica triste porque não tem políticas suficientes para atender as necessidades que a gente apresenta todos os dias. Por exemplo, eu não sei se já passou o slide, já chegou nessa parte que eu estou falando? Não. Se não tiver, você... Ele consegue ler. Dá um pause aí, eu estou na frente. Gente, olha, mais um mito que segue o impacto. Pode passar, acho que já deve ter passado pelo que eu estou falando. Já deve ter Que vamos passado. aprender. Isso. Ah, então eu já falei que vamos aprender, pode passar. Eu esqueço de mandar você passar, eu vou avançando. Algumas dificuldades. Algumas dificuldades, que eu já falei bastante. Pode passar. Ah, tá, é sobre isso que eu estou falando, né? Os PNS no Brasil. Uma outra realidade que a gente encontra muito é a educação. O problema da educação. Quem tem filhos com deficiência, ou quem tem deficiência e quer estudar, encontra uma barreira enorme no seu caminho. As escolas não estão preparadas, os educadores também não, a sociedade não está. Alguém aqui tem filhos com deficiência? Ok. Quem nunca chegou na escola para matricular o seu filho e ouviu do diretor assim: nós não temos condição de atender. Seu filho precisa de uma escola especial, porque nós não podemos atender as necessidades dele. E até para a gente mesmo. Eu, quando fui fazer o MBA na Fundação Getúlio Vargas, eu recebi logo um não de cara. Primeira coisa foi: não, nosso curso não tem, não está acessível, não está preparado. Eu falei: não, pode deixar que eu me viro. Pode deixar que a Dolores vai se virar. Me virei bastante, realmente. Mas hoje eu consegui que eles começassem a buscar um desenvolvimento de materiais e de plataformas, dos cursos e tal, mais inclusivo. Mas ainda tem muita gente se virando, não só eu não. Tem muita gente se virando por aí. E é um problema enorme da educação. Falando da educação à distância, por exemplo, como eu botei no slide para vocês, gente, 0,5% da população de alunos de educação à distância tem algum tipo de deficiência. Isso dados de 2007, já deve ter dado uma melhorada de lá para cá. Mas levando em consideração que é uma das formas de educação mais inclusiva que nós temos, ainda é um número muito pequeno. E um outro problema grande é o acesso ao mercado de trabalho. Quem é deficiente ou tem algum deficiente na família, seja qual deficiência for, sabe o quanto é difícil encontrar um emprego. É muito complicado. Porque quando sabem que você tem uma deficiência, já não querem te contratar. Quando não sabem e descobrem, te mandam embora depois. E quando você entra na cota, você ainda sofre preconceito. Entrou na cota, né? Tu entrou na cota. Você foi contratado só porque a gente tinha que bater a cota, para não pagar multa. Né? Se você não tem competência nenhuma, você não tem habilidade nenhuma, você não é profissional, você é cotista só. Né? Isso acontece também na faculdade, né? Entrou na cota, né? Como se a gente não tivesse capacidade. E essa é a visão que muitas empresas, muitas pessoas e a própria sociedade tem da gente. De que nós somos incapazes. Inclusive, essa maravilhosa palavra está na lei, tá, gente? Nós somos incapazes. Na verdade, nós não somos incapazes. Se fôssemos, vocês não estariam aqui. Eu não estaria aqui. A gente não estaria conversando. Estaria todo mundo trancado na sua casa, aguardando a morte. Mas nós não somos incapazes. E por isso, a gente vai conversar hoje sobre algumas possibilidades, algumas tecnologias que a gente pode utilizar na escola, no trabalho, na nossa vida cotidiana, todos os dias. Bom, pode falar. Eu falei sobre os preconceitos que a gente o que fazer é isso. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o que a gente tem que fazer na escola, gente. Na escola, e entenda-se na escola como ensino fundamental, técnico, médio, superior, pós-graduação. Na escola é no estudo. O
que a gente tem que fazer para levar a nossa vida escolar, para levar a nossa vida acadêmica de uma forma mais fácil ou menos difícil, porque fácil ela não é, então não dá para a gente fazer mais fácil. Mas como ela é difícil, é para a gente fazer um pouco menos difícil. Então vamos lá. Primeiro ponto, o William até já falou um pouquinho sobre Braille, a importância do Braille. Gente, existe realmente essa visão de que o Braille está esquecido, de que não é mais necessário. Gente, não caiam nessa. Não caiam nessa, porque eu caí. Eu caí, foi difícil para levantar, foi difícil, porque eu não aprendi o Braille quando mais nova, quando ainda enxergava um pouco melhor, quando tinha mais facilidade para aprender, que quanto mais jovem, mais fácil é para a gente aprender qualquer coisa nova. E hoje em dia eu tenho uma dificuldade enorme para aprender e hoje eu preciso. Então é importante que crianças e as escolas tenham o interesse, o cuidado de fazer com que essas crianças aprendam Braille. E existem muitas ferramentas, além de cursos online, cursos presenciais, uma série de materiais a respeito do Braille. As escolas, quando inclusivas, quando solicitadas pela gestão, têm máquinas de Braille para que o aluno possa, dentro da sala de aula, acompanhar, digitar, escrever as suas coisas. Quando não tem uma máquina, eles têm uma reglete que o aluno vai poder escrever. Depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, para quem não conhece o que é uma máquina Braille, o que é uma reglete. E o display Braille que o William citou é muito interessante porque o que está na tela aparece naquele um formatinho, uma barrinha, né? E ali vai subindo aqueles pontinhos e a pessoa consegue acompanhar, fazer a leitura do que está na tela do computador dela, por exemplo. Tá? Isso tem que ser acoplado, adaptado lá no computador para ser utilizado. Eu estou falando aqui sobre alguns recursos para crianças, adolescentes e adultos que tenham cegueira total. Tá? Utilizar esse tipo de material. Além disso, a gente tem os recursos táteis em sala de aula. O William tinha falado sobre a dificuldade de se ensinar pessoas com necessidades especiais, principalmente deficientes visuais. Porque a grande maioria dos educadores acha que o nosso mundo é desprovido de sentido, é desprovido de imagens, é desprovido de significado. Não, nosso mundo tem tanto significado quanto de qualquer outra pessoa. Só que a gente enxerga esse mundo de maneira diferente. A gente enxerga por outras formas, a gente enxerga com as nossas mãos, os nossos ouvidos, com o nariz, a gente enxerga com outros sentidos. Mas a gente consegue capturar tudo que está do mundo para a gente. Com alguma dificuldade? Sim, mas a gente consegue. Então é importante que tenha esses recursos táteis em sala de aula, que os alunos possam, desde pequenos, isso não é só em sala de aula para criança, mas também para adultos, para que a gente possa ter uma noção de um mapa, de um globo, de uma forma geométrica e uma série de outras coisas. É importante esses recursos táteis. Além deles, nós temos os recursos de áudio. Já existe o livro didático que traz áudio ou traz material ampliado, mas isso ainda é pouco usado na escola. Algumas escolas apresentam as salas de recursos que têm uma capacidade maior de apresentar esses materiais. Além disso, existem os programas, como os leitores de tela, que o William citou, e os ampliadores, que ajudam os alunos a utilizar no dia a dia o material, acessar a internet, fazer pesquisa, porque esses leitores eles conseguem acompanhar tudo no site. Você entra no site, clica no link, você navega, você lê o conteúdo que tem no site. Alguns têm algumas limitações, outros não, são mais fáceis. Mas eu, particularmente, uso o NVDA, que é gratuito, é código aberto, é portátil, então me dá muita facilidade. Mas ele tem algumas limitações também, mas dá para vocês utilizarem numa boa. Existem os sintetizadores de voz, que são aparelhos que a gente acopla no computador e o que está acontecendo ali é como um leitor de telas, só que ele é um hardware, ele é um aparelhinho que vai ser acoplado no computador, ele não é um software como leitor de telas. Existem também os scanners. Esses scanners, pessoal, existe o autônomo, que é um scanner grandão, assim, onde você bota o livro, ele tem uma câmera, ele vai, copia o que está ali e converte em áudio na mesma hora para você. Você já vai ouvindo o que tem naquele livro, você vai passando a página e ele continua lendo para você. E tem os que são pequenos, que não são autônomos, você tem que conectar no computador. Mas ele faz a mesma coisa, ele vai ler o que você colocou ali, o material, e ele vai converter em áudio. E esse áudio você pode passar por um MP3, por um pendrive, jogar no seu computador, no seu celular, e você vai ouvir aquele livro, aquele material, da forma como você achar melhor. Então, são
fontes importantes de recursos, de instrumentos que você pode utilizar no seu dia a dia. Tem alguém me chamando? Deixa eu aproveitar para me chamar. De uma forma geral, esses são os pontos mais importantes para quem tem uma cegueira total ou um nível muito baixo de acuidade visual. E nós temos os recursos de dispositivos móveis, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas eu deixei ali no slide para vocês, que são os tablets, os smartphones, os notes e netbooks. Vamos passar. 5 minutos, Dolores. Tá ok. Baixa visão. Isso, baixa visão. Na parte de baixa visão, ainda na escola, nós temos os materiais ampliados. Além de tudo isso que eu falei sobre áudio, materiais táteis e outros recursos, é necessário que haja os materiais ampliados. É importante que a escola forneça isso, seja prova, livro, texto, qualquer outro material de uma forma ampliada para que esse aluno possa, além de ouvir, possa interagir também lendo, porque há aqueles que podem efetuar a leitura se o tamanho da fonte for adequado à sua necessidade. Mas é importante que a escola identifique a necessidade desse aluno, seja em qualquer nível, mesmo na pós-graduação, como eu falei para vocês quando eu fiz a pós-graduação na FGV, eu fazia, na época, provas ou com leitor, ou ampliado, com alguém lendo para mim. Então é importante ter esses recursos na escola. E também os recursos de dispositivos móveis, que a gente vai falar mais um pouquinho à frente. Passando o nosso slide, nós vamos entrar na parte de trabalho. O que a gente pode fazer no nosso ambiente de trabalho? Pessoal, nada mais do que eu já falei. São os mesmos recursos que você vai adaptar para o seu dia a dia. Você vai utilizar lupas digitais, lupas eletrônicas, lupas físicas, de acordo com a sua necessidade. Você vai identificando, será que eu consigo ler com essa lupa, colocar em cima do livro e ler? Será que eu preciso de uma lupa digital que tem um zoom? Será que eu posso utilizar um leitor? Então, tudo isso é você que vai identificar, mas no seu trabalho, normalmente você vai usar isso tudo. Só que há um ponto muito importante nisso. Até o próprio William citou sobre o custo dos leitores de tela. Quando a gente passa para o hardware, quando a gente fala sobre o scanner, um scanner autônomo, uma lupa digital, esses valores sobem exponencialmente. É muito caro. É verdade. Então, a gente não tem condições de comprar um scanner de 30 mil e levar para a nossa casa. Um de 15 mil. Acho que o de 5 mil já está difícil. O de 5 mil a gente já está tendo dificuldade de levar para a nossa casa. Uma lupa digital, que hoje você encontra 2 mil, já está difícil do pessoal comprar. E aí, o que a gente pode recorrer? Aos dispositivos móveis. Você pode fazer tudo isso que eu falei com o seu smartphone ou com o seu tablet. Tudo. Tudo isso que eu falei. Você pode escanear, você pode passar um sistema de OCR que vai converter aquele texto que você escaneou em áudio para você. Você pode usar uma localização GPS para você andar, para você localizar os espaços onde você quer chegar. Você pode utilizar os leitores de tela. Você pode utilizar lupa no smartphone, no tablet. Você tem lupa, você tem zoom, você tem binóculo, você tem uma série de aplicativos que vai fazer com que todos aqueles hardwares que a gente não pode adquirir, né, e que a gente encontra na escola, numa associação, numa entidade especificamente, mas na nossa casa é mais difícil. Então, a gente pode ter tudo isso, todos esses recursos, utilizando um dispositivo móvel, seja um tablet ou um smartphone. Você consegue fazer tudo isso. Quem que tem smartphone, pessoal, tablet? Muita gente? Ótimo. Talvez vocês não utilizem todos os recursos que eles oferecem. Além dos leitores de tela, pode passar. Além dos leitores de tela, como tem no Android, o TalkBack, como tem na Apple, o VoiceOver, uma série deles, existem vários outros aplicativos que vão ajudar vocês. Como a leitura, por exemplo. Além do Daisy, de uma série de outros formatos, EPUB, PDF, etc., você tem os leitores, você tem o Kindle, você tem uma série de leitores, você instalou ali, você deita lá na sua cama, está lá ouvindo o seu livro. Nossa, eu fiquei um bom tempo sem conseguir ler, né, porque eu não consigo mais ler realmente fisicamente, e um dispositivo móvel é fundamental para que a gente consiga realizar uma série de atividades no dia a dia. O César, depois de mim, vai até falar um pouquinho sobre esses aplicativos, esse tipo de recurso que a gente tem no smartphone, no tablet, mas de uma forma geral, é uma ferramenta incrível, é uma ferramenta barata.
Se você for olhar, um tablet não está tão caro hoje em dia. Um smartphone, você também não encontra tão caro. E se você encontrar um com boa acessibilidade, de empresas que tragam boa acessibilidade, como Samsung e outras, você vai conseguir utilizar uma série de recursos. Tá? Para vocês terem um pouco de noção. Estamos em qual horas, pessoal? Vamos lá. Tá. Bom, aqui é só para vocês terem uma noção da imagem de como são esses recursos. A máquina de escrever em braille. Do lado vocês vão ver o display braille, como é a aparência dele. A reglete. E acho que botei uma imagem de uma pessoa. Pode passar. Bom, aqui são os recursos táteis, que normalmente são utilizados com crianças e adolescentes, mas que também podem ser utilizados na graduação, na pós, em cursos profissionalizantes, técnicos, em cursos de informática, porque quando a gente tem a dificuldade, nosso estilo de aprendizagem é diferente. Então, quando nós temos a dificuldade de compreender algo que está sendo oralizado de uma forma muito superficial, por conta da outra pessoa estar conseguindo ver, a gente pode recorrer aos recursos táteis. Aqui eu demonstrei um mapa e alguns recursos que são utilizados em sala. Pode passar. Okay. Aí nós já falamos um pouquinho, só para vocês terem uma noção. Aqui nós temos alguns aparelhos que, como o scanner que eu falei para vocês, que é uma máquina grande, tem uma câmera, um scanner menor, a lupa digital, como vocês vão utilizar. Acho que eu estava meio longe aqui, vocês não estavam me ouvindo. E o leitor. Aqui nós temos um leitor. Alô? Não, foi isso? Eu tenho? Calma, me ouviu e eu paro de falar. Sem se despedir? Sem me despedir, sem nada. Muito bem, obrigada. Eu sei que eu já ultrapassei um pouquinho o tempo, mas a gente ficou com um tempinho meio apertadinho. Esse leitor, ele é muito interessante para ler os e-books, livros dele, etc. Mas essa função que ele oferece... Tá bom. Essa função que ele oferece, nós temos também no smartphone e no tablet. Não necessariamente você precisa desse aparelho. Conseguiram ouvir lá de baixo? Não necessariamente você precisa desse aparelho que só faz essa função de ler. Quando eu fui adquirir um leitor, primeiro eu pensei num Kindle, que é só para ler mesmo. Só que depois eu descobri que a maioria dos formatos de Kindle não tinha voz. Aí eu desisti e decidi utilizar um tablet que reúne todas as funções que eu precisava num aparelho só. Nele eu consigo identificar um objeto com determinados aplicativos, eu consigo identificar um objeto, consigo identificar o preço de um produto no mercado, o que é aquele produto, um código de barra. Pode passar, por favor? Acho que já vai entrar a parte dos aplicativos. No leitor de tela eu já falei, foi só... Você pode passar para onde tem umas imagens de aplicativos. Já falei também. Isso, aplicativos. Na parte de aplicativos, eu coloquei imagens dos aplicativos que eu uso no meu tablet. Coloquei alguns, só para vocês terem uma ideia. No cantinho, eu coloquei a tela. Eu fiz um print da tela do scanner do meu tablet. Para vocês terem uma noção, aquilo ali é o tamanho da tela. Para vocês terem uma noção do tamanho que fica a fonte. Fica bem grande, dá para você ler. Às vezes você recebe uma carta, recebe um bilhetinho, recebe um material qualquer, você quer ler alguma coisa rapidamente e você tem o recurso do scanner. E esse recurso depois você pode converter para áudio, tá? Tem o sistema de OCR que vai converter. Eu coloquei também um que é sobre... Oi, Lu? Tá. Eu coloquei um que é sobre cores. Eu não sei se vocês têm dificuldades com cores, mas nós, moçoidas, gostamos de combinar, sair mais combinadinho, Às vezes a gente não quer sair de roxo, com rosa-choque, a gente quer, estar na moda. Então, para estar na moda, eu instalei um aplicativo que me mostra as cores. Então, eu passo em cima da roupa, de qualquer coisa, e ele me diz qual é aqui. Eu passei em cima de uma coisa azul e ele falou o que era, tá? Eu consegui identificar. E mais acima eu coloquei um outro aplicativo que eu uso, que eu falo e ele digita para mim. Então, como eu trabalho muito com digitação, com educação, aquela coisa toda, você tem que escrever pra caramba, isso aqui é incrível. Você liga, você começa a falar o que está vindo na sua mente e ele vai digitando para você. Gente, tem falha? Tem. Vai ter umas palavrinhas erradas, você vai corrigir, mas para você digitar um texto
num dispositivo móvel, onde o tecladinho é pequenininho, às vezes você tem dificuldade, isso aqui é muito importante. Pode passar? Ok. Eu coloquei também, para vocês terem uma noção, eu tenho um aplicativo, na parte de baixo da tela eu coloquei a imagem de um aplicativo que eu tenho que se chama de binóculo agora, mas ele é um binóculo. Então, se vocês, quem consegue ver as duas imagens, vai ver que numa imagem tem uma casinha bem distante e na outra o binóculo conseguiu aproximar 30 vezes a casinha. Perde um pouquinho do foco, mas dá para a pessoa utilizar em algum momento que necessite. Em cima, eu mostrei a ampliação. Por exemplo, no computador, eu mostrei a tela do meu computador normal e quando eu amplio, você consegue ver um ícone pequenininho, quase do tamanho da tela. Então, para quem precisa de ampliação, ou que se sente melhor com isso, porque eu conheço muitos deficientes com baixa visão que não gostam de utilizar o leitor, se sentem confusos, preferem a ampliação, então é um bom recurso. Bom, e agora estamos no fim, agora eu posso me despedir. Mas eu queria falar para vocês que existem alguns passos para que a gente possa superar realmente as nossas limitações. O primeiro é a gente identificar quais são elas. E para você identificar, pensa, será que essa limitação que eu tenho é decorrente da minha deficiência, da minha dificuldade ou é do meu medo? Do meu medo de sofrer preconceito, bullying, coisa que a gente passa todos os dias. Às vezes a gente está se limitando mais do que a limitação que nós já temos. O segundo passo é a gente aceitar. Pessoal, acredito que a grande maioria que está aqui não tem jeito. Tem que aceitar. Você é assim. Esse é você. Seja bem-vindo ao clube e se aceite. Depois de você se aceitar, acesso à informação. Porque o maior problema da gente é estar longe da informação. É não saber onde encontrar. Esses recursos, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas dizem, pô, Dolores, gostei, legal, e aí? Onde eu acho? Como eu vou adquirir isso? Como eu tenho informações a respeito disso? Então, aqui nós temos vários sites, blogs, que falam a respeito disso, de deficiência visual, de acessibilidade, de recursos. Pessoal, vocês não precisam anotar agora, que depois nós vamos disponibilizar na internet para quem quiser baixar as nossas apresentações, com todas as informações. E também no final aqui da minha apresentação, aí vocês anotem o meu e-mail, que aí se vocês quiserem envio para o e-mail de vocês a apresentação e qualquer outra informação, tá? Passando para outra página, bom, no geral nós temos sites e blogs, temos também sites de algumas instituições, onde vocês podem buscar informação, como Retina São Paulo, Retina Internacional, o Dorina Novo, o Laramara, uma série de instituições que oferecem cursos, treinamentos para você aprender a usar a bengala, para você aprender braille, para você aprender a usar tecnologia, como o próprio William faz isso hoje, ensina outras pessoas a utilizar a tecnologia a seu favor. Existem os sites do governo, pessoal, existe um site do governo que seria muito interessante, se vocês podem anotar se tiverem pressa, que é pessoacondeficiência.gov.br. Lá tem toda a legislação, todas as informações a respeito de todas as políticas que o governo tem, incentivos fiscais, tudo que existe, que o governo já fez ou está fazendo para a gente, está nesse site, pessoascondeficiência.gov.br. Tá? E além disso, eu deixei pessoacondeficiência.gov.br, mas tem pessoacondeficiência.gov.br. Se vocês jogarem só pessoa com deficiência, governo, no Google, já vai aparecer para vocês esse site. Existem outros sites do governo, Planalto, Câmara, MEC, Ministério do Trabalho, Receita, todos eles apresentam cartilhas com informações sobre os impostos, sobre tipos de aposentadoria, sobre os recursos, como você conseguir um financiamento. Por exemplo, para você comprar um scanner de 5 mil, o Banco do Brasil oferece financiamento. Você pode pagar em 30 anos. Então, de repente, vale a pena. Você não compra sua casa própria, mas compra um scanner, não é? Às vezes vale a pena. Tá? E, por último,
algumas listas de grupos que vocês podem participar para estar sempre conversando com outras pessoas. Então, existe o Stargate no Yahoo, existe o Stargate Brasil no Google, existem outros que o César vai passar, de Talkback, de acessibilidade Android, uma série de outros grupos que vocês podem participar. Entra lá, se inscreve e começa a conversar com as pessoas. Tá? Meu e-mail vai aparecer aí no final para vocês. Passa aí, por favor, para... Acho que é a última. Já falei bastante. E o próximo? O próximo já deve ser minha tela de... Isso, mais informações e contatos. Então, o meu e-mail é Dolores Afonso, só que o meu Afonso, pessoal, aí no material tá errado, tá? Tá com um F só. Na verdade, eu tenho 2 Fs de flor. Eu tenho 2 florzinhas no meu nome. É doloresafonso@gmail.com e o meu blog, stargatebrasil.blogspot.com. Vocês também podem entrar, mas eu deixei ali, e no final o César vai passar um e-mail só, que vocês podem se comunicar com nós 3. Pessoal, eu vou me despedindo agora, agradeço muito, acho que falei bastante, mas era preciso. Muito obrigada.